Da sequência ao nosso trabalho, prestem muita atenção. Nós iremos tratar de um tema que, se vocês observarem o edital, a gente não encontra o tema de maneira explícita no edital. Tá? Não está ali de maneira clara. Só que eu preciso falar do procedimento adotado pelo Código de Processo Penal em relação aos crimes praticados por funcionário público. E para eu falar desse procedimento, eu tenho que, antes de tudo, olhar quais são os procedimentos que nós temos. Tá? O que é o procedimento? Pergunto a vocês. O que é o procedimento? O processo? É o modo pelo qual o processo segue. Processo é uma coisa, procedimento é o modo pelo qual ele caminha, o modo pelo qual ele segue. Tá? Então, quando se fala de procedimento, eu estou analisando o modo pelo qual o processo irá caminhar. É isso. Então, o procedimento está dentro do processo. Tá? Então, se a gente for analisar dessa maneira, estamos falando de qual matéria? Processo penal. Então, poderíamos dizer que o processo está aqui. Agora, como esse processo irá caminhar? Aí eu vou definir qual é o procedimento. Se terá citação antes, citação depois. Aí eu vou definir o modo que irá haver esse caminho, correto? Tá. O procedimento que eu tenho no CPP, eu tenho o procedimento comum e o procedimento especial. Procedimento comum e especial. O que é o procedimento especial? É aquele que tem algo diferente do comum. Boa pra caramba essa. Mas exatamente isso. O especial é algo que tem diferente do comum. Tá. Entretanto, o procedimento comum, ele se divide em 3 hipóteses. 3 possíveis. Quais são? Eu tenho o procedimento ordinário, o procedimento sumário e o procedimento sumaríssimo. Quem em algum momento fez o concurso ou estudou para o TJ de São Paulo, fatalmente passou por isso, sabe? Fatalmente viu isso em algum momento. Procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo. Aliás, tem uma prova do TJ que houve, que apresentaram uma questão a respeito desse tema, e eu fiz o fundamento do recurso e anulou a questão. Opa! Anulou. Eu. Dentre 1.500 que fizeram vários recursos, eu fiz um. Então eu devo dizer que o meu justificou a anulação. Por que não seria o meu e seria outro? Eu devo dizer que foi o meu. Ué. Então, o recurso apresentado, se o fundamento adotado para anular foi o que eu apresentei, eu devo acreditar que foi o meu, apesar de ter havido 1.500 idênticos. Então, eu acredito que foi o meu. Professor renomado. Autoestima é tudo, é ótimo, né? O Marcílio acredita que é bonito? É isso aí. Meu pai. É fácil não, hein? Então vamos lá. Esse artigo que eu vou ler aqui para vocês, ele não está no nosso material, mas eu preciso colocá-lo aqui. Não preciso ficar apavorado. Nossa, vai cair, o professor não trouxe. Não, não é isso. Eu só quero que você entenda para entender o outro que vai cair. Tá bom? Então vamos lá, ó. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Então, ordinário, qual é a pena? Igual ou maior que 4 anos. Tá certo? Tá. Em relação ao sumário, quando tiver por objeto crime cuja pena máxima combinada seja inferior a 4 anos.
Então, sumário, menos de 4 anos. Pena máxima, menos de 4 anos. E o sumaríssimo, por sua vez, é aquele cujas infrações penais sejam de menor potencialidade ofensiva. Crimes de menor potencialidade ofensiva, menor potencialidade ofensiva. Os crimes de menor potencialidade ofensiva estão definidos na Lei 9.099 de 95, que é a que trata de juizado especial criminal. Lei 9.099 de 95. As penas alternativas? Não, as penas alternativas estão no artigo 44, né? Lembra que você estudou direito penal com o professor Pantaleão? Não tem lá as penas alternativas, em que é possível substituir a pena privativa de liberdade por outras medidas? Não tem restritiva de direitos, multa, não tem isso? Eu lembro que vocês viram isso, eu vi, assisti o vídeo, sabe? Eu vi. Agora, a questão que a gente tem é a seguinte: o procedimento ordinário, olha o que eu vou dizer, o procedimento ordinário é esse daqui, em relação aos outros dois, o comum em relação aos dois. Por quê? Porque quando houver silêncio em relação a isso, aplica o ordinário para resolver o problema. Tá? Então, o ordinário é o mais comum de todos. Se formos comparar o sumário com o ordinário, o sumário seria especial. Em relação a ele, tá? Perfeito? Agora, dentro do tema procedimento especial, a gente encontra diversos. E há aquele procedimento direcionado a funcionário que comete crime contra a administração. Então, nós temos um procedimento especial, artigo 514 do Código de Processo Penal, então 514, prevê um procedimento diferente, artigo 514, procedimento e julgamento dos crimes de responsabilidade de funcionário público. Então aqui, crimes de responsabilidade de funcionários públicos. Você percebe que há uma falta de técnica do Código de Processo Penal quando ele menciona crime de responsabilidade. Na verdade, ele está falando dos crimes funcionais típicos. E quais são? Desde o peculato até o artigo 325, que fala da violação de sigilo funcional, lá no Código Penal. Tá? Então aqui são os crimes tipicamente funcionais. Beleza? Obrigado, beleza. Então, você já percebe, então, que crime funcional terá um procedimento especial. Alguma coisa diferente do procedimento comum. E é isso que a gente precisa entender. Correto? Essa diferença hoje, ela perdeu razão de existência. Ela perdeu razão de existência. Não tem mais essa diferença, apesar de o texto falar. E precisamos aqui demonstrar o porquê. Preste muita atenção. Posso anotar do lado de cá? Posso. O que eu vou anotar, não anotem, porque o que eu vou anotar está errado. Vocês vão anotar depois o certo. Tá bem? O Corinthians está jogando ou não? Não. Eu tenho que dar uma comemoração que nós não caímos. Então deve ser isso. Preste atenção que eu vou anotar o procedimento antigo para vocês entenderem por que havia o procedimento especial para funcionário. Tá bom? Então, olhem. Fato praticado. Vamos colocar aqui a regra, inquérito policial. Imaginemos uma ação penal pública. Se é uma ação penal pública, eu terei
uma denúncia oferecida. Oferecimento da denúncia a quem? Ao juiz. Oferecia-se a denúncia ao juiz e o juiz, sem ouvir o acusado, decidia se recebia ou não. Então ele iria só analisar os aspectos de fundo, indícios de autoria, prova de materialidade, blá, 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 e os aspectos formais, ou seja, se a denúncia respeita aqueles requisitos do artigo 41. Então, adequado tudo isso, o que o juiz fazia? Ele recebia a denúncia. A partir do momento que a denúncia foi recebida, qual é o próximo ato? Não. Citação do acusado. Citava o acusado, agora já com a denúncia recebida, para que ele viesse a ser interrogado. Depois de interrogado, abria-se prazo para ele apresentar defesa escrita. Essa defesa escrita aqui era apresentada no prazo de 3 dias. Ele apresentava a defesa escrita, com o rol de testemunhas, tudo. Aí marcava-se a audiência para ouvir as testemunhas. Ouvia-se na audiência testemunha de acusação e testemunha de defesa. Podia ser feito em audiências separadas, tá? Mas fazia-se normalmente num único momento. Produzida essa prova, passava-se para um outro momento, tá? Que era a análise de eventuais diligências, que era a chamada, aí na sequência, fase do artigo 499 do CPP. Quer dizer, eu dava oportunidade às partes para que elas viessem a se manifestar se, diante das provas produzidas, se havia alguma outra testemunha que queriam que fossem inquiridas. Se não tinha nada a requerer, passava-se para a fase do artigo 500 do CPP, que são as alegações finais. Alegações finais escritas. A acusação pedindo a condenação, então, alegações finais da acusação e alegações finais da defesa. O processo se encerrou com a participação das partes aqui. Agora nós vamos para a sentença. E o juiz dava a sentença nesse momento. Esse era o procedimento ordinário. Comum, ordinário. Tá. O que esse artigo 513/514 trazia? Que é o procedimento especial para funcionário. Ele previa, e ele prevê ainda, mas vamos perceber que ele perdeu razão de existência. Ele prevê que, antes do juiz receber a peça acusatória, antes de receber, ele notificava o acusado para que o acusado viesse apresentar uma defesa preliminar. Apresentou defesa preliminar, agora o juiz iria decidir se recebe ou não. Recebeu, cita, interroga e toca a vida do jeito que era. Então, o que eu tinha naquele procedimento especial de diferente frente ao ordinário? Uma defesa preliminar apresentada pelo acusado antes do recebimento da peça acusatória. Era isso que nós tínhamos. Então, o que se permitia? Uma proteção maior do funcionário no sentido de permitir a ele rechaçar a acusação antes do recebimento dela. Era uma oportunidade a mais de defesa. Então, muitas vezes, diante dessa justificativa aqui, o juiz não recebia a peça acusatória e acabou. Quer dizer, era uma chance do funcionário, antes do recebimento, se manifestar. No rito normal, o réu se manifestava quando? Depois que recebido e citado. Então, a defesa escrita dele ficava aqui. Perfeito? Olha que diferença grandiosa que é você ter chance de falar antes da denúncia ser recebida ou ter chance de falar depois que ela já foi recebida. Antes de você ser réu ou depois de ser réu. É uma diferença muito grande. Tá, essa era a distinção que nós tínhamos.
E ela se justificava por isso. Qual é o problema? O problema é que esse cenário ele foi absolutamente alterado. Ele foi modificado. Então o procedimento ele mudou. Houve alteração do CPP. Daqui para frente a história mudou, meu amigo. Por exemplo, o réu hoje é interrogado em que momento? Após ouvir as testemunhas. Quer ver? Jogou o interrogatório lá para frente. É o último a ser ouvido. Ficou para depois. Então alterou-se o procedimento. O que eu quero que vocês entendam é por que havia uma regra diferente para o funcionário. Porque o procedimento era onde o réu só se manifestava depois de ser considerado acusado, e para o funcionário ele se manifestava antes. Hoje a história mudou um pouquinho, porque todo réu terá a oportunidade de se manifestar antes. E é nisso que alterou o CPP. Beleza? Tá, agora eu vou apagar e nós vamos anotar qual é a caminhada do rito ordinário. Se quiserem tirar foto só para ilustrar, só não vão estudar o errado. Tá bem? Não, isso não cai, é só para vocês entenderem. Tá? Se quiser tirar foto só para entender, beleza. Só não vão estudar o errado. A defesa mudou também, né? Mudou. Agora ali nós vamos perceber que há dois prazos que tem uma briga gigante ali, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Perfeito. Ô, Júlio, o especial se refere só a funcionário? Não, tem diversos especiais. Você sabe de outro? O júri é um regime especial, é um procedimento especial. Crimes contra a propriedade intelectual, procedimento diferente, tá? A gente não é só funcionário. Sim. Ana, moleza, Ana. Coisa de criança. Não. Que bom, não? Hã? Você gosta do júri? Então, se você fez prova do TJ, então se sentia frustrada, porque no TJ estava no edital, a gente se matava de estudar e não caía. Então, mas tudo bem, mas só uma no histórico de provas que a gente se matava para estudar. A gente ficava estudando como era feito o sorteio, quem compunha o corpo de jurados, como é que era feita a impugnação de jurados. E não caía na prova, era uma frustração. Aí, oi? Então, cara, mas a sorte é que não caía, mas é um caminhão de matéria, gigante. Antigamente, em 1985, eu comentei isso com vocês já, o sorteio das cédulas do jurado, porque não tinha a cumbuca geral, que era a cumbuca a lista geral de jurados, que anualmente tem que ser renovada, levando em conta o número de habitantes da cidade, bota todos os nominhos ali dentro, as cédulazinhas, que é um negócio muito solene, sabe? Verdade, muito legal. Uma cumbucona de madeira assim, que roda, alguém tem que botar a mãozinha ali dentro e tirar o nome. E naquela época precisava ser um menor impúbere para tirar o nome dali, para demonstrar a pureza daquele que estava fazendo o sorteio. E quem fez isso? Eu! Tô te falando, eu tinha menos de 15 anos de idade, tinha 14 anos de idade, e as atas do júri lá em Jales, todas constam. O menor Júlio César Marchetti Rodrigues, com toda a sua pureza, veio e retirou aqui as cédulas. Verdade, falando sério. Aliás, esse é um dos documentos que eu tenho guardado para contar tempo de serviço, tempo de aposentadoria, de 14 anos de idade. Tem guardadinho essas atas lá, né? Ô, Júlio, o sumário é menos de 4 anos, sumaríssimo melhor potencial. Se for 3 anos. Não é supor. Pega a lei 9.099. Quem consegue abrir ela para mim? Fala até 2 anos. Não. É a pena mínima, esse que é o problema. A pena mínima não excede... Fala de pena máxima. É isso, esse é o problema. Eu não coloquei porque não está no CPP. Tá, quem conseguir achar a lei 9.099 e olhar para mim, é artigo 68 dela. Cris, estou apostando tudo nesse vademeco aí, hein? Ó a pressão. Né? A pressão, Cris. Não. Vamos anotar já. Achei o Jack, não de crime. Oi? Não, é o 68. Não é? Então é o 69. Se não for o 69, deve ser o 70. Tá nessa região, hein?
varia os outros níveis, 70, 70. Não, volta, Cris. 60 e 61. Aqui, achei. Que artigo que é? 61. 61, isso. Considera-se? Infrações penais de menor potencial ofensivo, para efeitos desta lei, as contravenções penais Contravenções penais. e os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Pena máxima não superior a 2 anos. Acumuladas ou não comum. Pena máxima não superior a 2 anos. Isso vale no CPP também. Oi? Isso vale no CPP também, não é só... Sim, não, mas é que não vai aplicar o CPP, vai aplicar a Lei 9.099. Tá? Aí a questão, olha qual foi a impugnação daquela questão que eu te falei. Na prova foi perguntado crime cuja pena é menor que 4 anos. Qual é o procedimento? Pode ser 2. Sumário. Ora, mas imaginemos que seja uma pena, é a pena máxima aqui, né? Pena máxima. Máxima, 2 anos. Imagina que a pena máxima seja 1 ano. Qual é o procedimento? É sumaríssimo. Opa, mas não é menos que 4? Então a questão tem problema. Se fala qual é o procedimento a ser adotado para os crimes cuja pena é menor que 4, pode ser sumário? Pode. Mas pode ser sumaríssimo também, porque aqui é menos que 4. Mas eles fazem Não, mas na letra da lei não fala. A questão falou, olha o que eu vou dizer. A pergunta foi: assinale a alternativa que me traz o procedimento correto para o crime cuja pena é menor que 4. Tinha sumário e sumaríssimo. As duas respostas são possíveis. Ele tinha que ter colocado menos que 4 e mais que 2. Não colocou. Ele está atrelado à questão desse crime de menor potencial. Perfeito, perfeito. Você entendeu? Então, naquela questão foi anulada porque 2 respostas eram possíveis. Menos que 4 engloba o sumaríssimo também, porque o sumaríssimo é menos que 4. Então teria que ter falado, para falar do sumário, aí numa interpretação lógica, ordinário, mais que 4. Sumário, menos que 4 e mais que 2. E sumaríssimo, até 2. Correto? Tinha que ser assim. Tá? Então, beleza. Anotado aqui, eu vou apagar o errado para anotar o certo. Tá bem? Parou. A redação que nos interessa é do artigo 394 e seguintes. Vocês não têm no material isso, porque não está no edital, portanto não fiquem tensos. Tá? Do 394 à frente. Tá bom? Então, se quiserem só anotar em cima, artigo 394, para justificar o que nós vamos anotar aqui, tá? Então vamos lá. Procedimento ordinário. Nós teremos o fato. Imaginemos que haja inquérito e depois haverá uma denúncia ou queixa. Queixa se a ação for penal privada. Tem denúncia. A denúncia é oferecida ao juiz. Então, oferecida ao juiz. O que o juiz vai fazer agora? Ele pode simplesmente rejeitar a denúncia já de cara. Falou, tá errada essa denúncia aí, meu, não dá. Rejeita ela. Poderia. Então a gente anota aqui que ele poderia simplesmente rejeitar ela. Caso ele não rejeite, opa, o texto da lei fala algo que não quer dizer o que está ali. Esse que é o problema. Olha a redação. Artigo 395. A denúncia, depois de oferecida, logicamente, será rejeitada nas seguintes hipóteses. E aí ele traz as hipóteses de rejeição. Então vou anotar aqui em cima, caso de rejeição. Poderá ser rejeitada. Só que a rejeição não me interessa, porque o processo tem que seguir, senão eu não vou conhecer o resto. Tá bem? Tá. Então nós vamos olhar aqui embaixo. Na sequência, após o artigo 395,
vem, evidentemente, o 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, se o juiz não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito pelo prazo de 10 dias. Então ele vem, o texto diz que ele recebe a peça acusatória e manda citar. Citação. Citação para o cara fazer o quê? O que eu escrevi ali? Que eu li? Para responder à acusação. Então surge aqui a resposta à acusação. Essa resposta à acusação será feita por escrito e no prazo de 10 dias. Então ele vai responder à acusação. Artigo 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares, alegar tudo de interesse para sua defesa, oferecer documentos, especificar as provas e outras coisas mais. Ponto. Artigo 397. Após o cumprimento do disposto no artigo anterior, ou seja, após a resposta, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, 2 pontos, várias hipóteses. Então, após a resposta, o processo vai para o juiz. O que o juiz pode fazer? Ele pode absolver sumariamente, de forma sumária, ou seja, sem ouvir testemunhas. Ou ele poderá, e aí vem o termo que me interessa, ou ele poderá receber a peça acusatória. Olha que surgiu o verbo receber de novo, aqui. Artigo 397, aí vem o artigo 399. Recebida a denúncia ou a queixa, o juiz designará data e hora para a audiência. Então, ele vem e recebe e depois ele marca a audiência. Nessa audiência, pela ordem, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e depois o interrogatório. Tá. Prestem atenção. A citação aqui é para o sujeito apresentar uma resposta escrita, correto? Tá, agora vamos lá. Vocês estudaram direito penal e eu me lembro que em direito penal vocês viram um instituto chamado arrependimento posterior. Lembra disso ou não? Lembra? O arrependimento posterior é posterior por quê? O arrependimento posterior é o arrependimento após a consumação do crime. O arrependimento eficaz é antes da consumação do crime. Então, o posterior. O cara fez caca, viu que a casa caiu, ele fala, preciso consertar. Ele pode reparar o dano até que momento para ser beneficiado? Até o recebimento da peça acusatória. Artigo 16 do Código Penal. Até o recebimento da peça acusatória. Mas qual recebimento? É essa a pergunta que eu vou te fazer. Mas qual recebimento? É exatamente esse que eu quero fazer. É esse daqui ou esse daqui? Eu acho que é o segundo. Artigo 399, eu vou ler. Recebida a denúncia, após a resposta do acusado, o juiz marca a audiência. Tá. Na verdade, o que nós vamos perceber aqui? O atual procedimento, ele fala de forma equivocada o receber aqui, que é o simples ato de
ter à mão a peça. Tá? Nesse momento aqui, ele está dando oportunidade do sujeito para apresentar o quê? A sua defesa escrita. Permitindo-se, antes de haver o procedimento, absolvição sumária. Posso absolvê-lo sumariamente? Nem processo haverá. Mas se for para ter processo, tem que ter o recebimento. Aí surge a questão. Quando vocês estudaram direito penal novamente, vocês viram o prazo prescricional, correto? O prazo prescricional começa a contar de quando? Da data da consumação do fato ou da prática do último ato, no caso da tentativa. Começou a contar. A prescrição sofre interrupção. Ela sofre causas interruptivas. Qual é a causa interruptiva? A primeira é o recebimento da peça acusatória. Qual o recebimento que é mais benéfico ao réu? Esse ou esse? Esse daqui. Porque esse interrompe antes. Então esse é o mais benéfico. Ele pode ser absolvido. Sim. Percebe que esse daqui, de fato, é o recebimento que me interessa como peça jurídica que estabelece o extremo para o arrependimento posterior e o extremo para a interrupção do prazo prescricional? Seria esse, e não esse que está aqui. Então pode-se falar que o recebimento da denúncia é nesse momento? É aqui. É aqui. Então, o que nós vamos perceber? Que essa resposta da acusação, a acusação, está se dando antes do recebimento. Não se assemelha, pergunto a vocês, àquela resposta escrita do funcionário público antes do recebimento? Se assemelha. Quer dizer, aquele procedimento do funcionário público perde razão de existência. Por que perde razão de existência? Porque agora o ordinário já está prevendo essa resposta escrita antes do recebimento. Então percebe que ele perde o objeto? Ele perde. Porque antigamente tinha razão de existir. Porque não havia defesa escrita antes do interrogatório. Só havia defesa escrita após o interrogatório. Agora eu tenho antes. Então, comparando os dois procedimentos, aquele procedimento especial para o funcionário público perde razão de existência. A única diferença que ele vai ter aqui qual é? É o prazo. Qual é o prazo lá no artigo 514? E aí vocês têm no material, tá? O prazo para o funcionário apresentar a resposta lá no artigo 514 será notificado para responder no prazo de 15 dias. Então, no caso do funcionário, ele seria notificado para apresentar uma resposta no prazo de 15 dias. Só muda o prazo. Perfeito? Quer dizer, perdeu a razão de existência aquilo que tínhamos ali. Qual era a justificativa que tínhamos para essa defesa preliminar do funcionário antes? Era dar a ele aquilo que eu não dava aos outros, que é a oportunidade de se defender antes de ser acusado, antes de ser réu. Agora essa oportunidade está sendo dada a todos, com um prazo maior ao funcionário. Só que, olha que legal, o funcionário será notificado para responder em 15 dias? Sim, artigo 514. Só que no 514 tem uma condição para que isso ocorra. Os crimes ali quais são? São crimes funcionais afiançáveis. Ou seja, aqueles que cabem fiança. Agora, e se for um crime funcional inafiançável, o funcionário será notificado para a defesa preliminar? Sim, mas com base na regra em azul. Aqui em cima. Aplicando-se o procedimento ordinário. Olha como é fácil. Coisa de criança. É simplesmente a comparação dos artigos.
Só isso que muda em relação ao veículo funcionário? Sim, porque depois entra no procedimento ordinário. Aí abre o procedimento ordinário, que era diferente antes, né? A única direito especial é essa. É. A única. Se for afiançável. Aqueles afiançados do rol, rol taxativo. Usina afiançável. Oi? O afiançável rol taxativo. Não. Aí o texto, para explicar o que é afiançável ou não, aí a briga é grande. Deixa de lado, só guarda afiançável e inafiançável. E outra pergunta. O juiz vai lá e absolve sumariamente. Acabou. O MP não pode. Pode recorrer. Poderá recorrer. Aí nós vamos ver a parte de recurso. Tá? Beleza? Beleza. Tá, agora vamos complicar a nossa vida. Tá bem? Vamos complicar a nossa vida. Oi? Não. Bobagem, bobagem, bobagem. Artigo 514. Eu vou ler o artigo 513, que evidentemente é o que antecede o 514. Nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito, ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Ponto. Falou em inquérito aí? Só fala que a denúncia é baseada em documentos que justificam ela. Não fala em inquérito. Tá. Aí você sabe que os tribunais são engenhosos, né? Tá. Para certos, um pouquinho antes, imagina uma denúncia que não tenha como base inquérito. Eu dou oportunidade para o funcionário se contrapor aquelas provas que, sem o inquérito, seriam, entre aspas, frágeis. Portanto, eu dou condição dele se contrapor. Os tribunais passaram a entender o seguinte: ora, se essa denúncia é baseada no inquérito, e o artigo 513 não fala em inquérito, não seria necessário a defesa preliminar do funcionário. Por quê? Porque as provas do inquérito são provas relativamente robustas. Portanto, não haveria justificativa para que o funcionário viesse a se contrapor. Aí você fala: nossa, Júlio, que loucura! É uma loucura. No seguinte ponto: quando se trata de crime funcional típico, normalmente a informação de que houve um crime é apresentada pela administração pública. A administração pública, por meio de procedimento administrativo, seja qual for, descobre que o cara fez caca. A administração manda esses documentos ao Ministério Público e o Ministério Público, com base nisso daqui, apresenta a denúncia. Houve inquérito? Não. Houve documentos trazidos e que justificam a denúncia. Opa! Se isso daqui está num documento da administração, não tem tanta relevância quanto o inquérito. Então eu preciso dar ao acusado, funcionário público, oportunidade de apresentar defesa escrita no prazo de 15 dias. Passou-se a discutir o seguinte: ora, e se essa denúncia que está aqui estiver baseada no inquérito? Há razão para essa defesa escrita? Não haveria. Em diversas ocasiões, os tribunais superiores decidiram dessa maneira, que quando a denúncia estiver lastreada no inquérito policial, não há razão para termos a defesa preliminar. Só que essa não foi a corrente adotada pelo STF. O STF falou: se o crime é funcional e é afiançável, tem que ter defesa preliminar para o funcionário. Correto? Tá? Mesmo que a denúncia seja baseada num
inquérito. Mesmo que baseada no inquérito, nós teremos a defesa preliminar. Perde-se a razão, evidentemente, a gente percebe, porque defesa preliminar haverá de todo modo. Tá? Agora, o problema é que quando cai na prova e pergunta o seguinte: funcionário público processado por crime inafiançável será citado para apresentar resposta em que prazo? 10 dias. Porque o 514 fala em 15 e é crimes afiançáveis. Olha que diferença legal para perguntar. Essa tem que cair na prova. Essa você fala, porra, tem que cair, velho. Né? Essa tem que cair. O duro é lembrar do afiançável e inafiançável. Correto? Tá, agora vamos lá. O comum não tem afiançável. Não tem. Todos eles têm. Todos têm. Aí essa é a questão. Imagine que haja um crime comum, que não é funcional, e que seja afiançável. 10 dias. Haverá defesa preliminar? Sim, só que com prazo de 10 dias, porque faltou o elemento crimes funcionais. Essa é uma prerrogativa do funcionário. Sim. Observe, olha o que eu estou dizendo. O funcionário vai apresentar defesa especial no artigo 514, portanto, com prazo de 15 dias, desde que presentes quais elementos? Crime funcional mais afiançável. Se for um crime funcional inafiançável, aplica-se o rito ordinário, 10 dias. Agora, se for um crime inafiançável, afiançável, só que comum, 10 dias. O problema então gira em torno do quê? Disso daqui. E as provas trabalham com isso, e o aluno gosta de guardar os 15 dias, e qualquer coisa de funcionário, a resposta será apresentada em 15 dias. Não é isso. Crime funcional afiançável, 15 dias. Crime funcional inafiançável, 10 dias. Crime comum afiançável, 10 dias. Porque não é um crime funcional. Lembrando-se que a interpretação de crime funcional qual é? São os crimes do artigo 312 ao artigo 327 do Código Penal.